Trump manda Zelensky correr para assinar um acordo de paz antes que a Ucrânia deixe de existir. Sim, para quem não sabe, a Rússia cercou Kursk, como estava dentro dos planos. O que é cercar Kursk? Kursk foi a região onde eles tentaram fazer uma invasão de permuta. Perderam aproximadamente 100 mil homens lá, muitos mercenários, já tem brasileiro lá fosfatando a terra com sua carne ruim, e eles fizeram uma alça por trás e prenderam todos num bolsão. Agora é se entregar ou morrer, porque a Rússia, que não tinha entrado pelo norte, está começando a entrar pelo norte da Ucrânia. O detalhe é que dali para Kiev é pertinho. Ainda tem a Bielorrússia do outro lado, mais próxima ainda. Então, o Trump mandou, e o Zelensky continua dobrando as apostas, agora contra o Trump também, se apoiando em quê? Na inexistente Europa, que hoje depende, depois de ter caído na armadilha de ter confiado nos Estados Unidos, nunca se confia no escorpião, mas confiaram, caíram na mão energética dos Estados Unidos, e do outro lado eles têm a Rússia para correr. Dizem que eles estão criando um fundo de 700 bilhões de euros para comprar armas. Eu pergunto, comprar armas aonde? Na Rússia? A Rússia deve vender armas para eles combaterem a Rússia. É a única forma. A Europa está perdida como sempre. A Europa fecha ciclos. A Europa, quem estuda a Europa há séculos, sabe que os ciclos fecham, e incrível como em apenas 3 gerações, na terceira geração, a Europa perdeu todo o seu contato com a realidade. Ao final da Segunda Guerra Mundial, muitos sobreviviam com água de batata, sopa de cascas de batata. A situação de miséria da Europa pós-guerra foi enorme. O meu pai contava a história da Espanha mesmo, na pós-guerra civil, onde houve racionamento e que muitas pessoas tinham para comer o que chamavam as viúdas. O que são as viúdas? São as viúvas. Não é transar com as viúvas, não. Viúdas são batatas cozidas. Você não tem mais nada para colocar, então se ela está sozinha, ela é uma viúva. Então viúdas são batatas, que é o que havia mais na região. O meu avô era produtor na região da Galícia, ali, deixa-me ver, estou querendo, Carbalinho, Orense, ali. O meu avô era um produtor rural, e ele, como um grande produtor rural, também um homem que trabalhou sempre da terra e teve 21 filhos, né? Sim, minha avó teve 21 filhos, e é o seguinte, nessas fraquinhas, não é essas fraquinhas cheias de gêmeo, não, tá? Minha avó é 21 filhos raiz ali, ó, um em cima do outro, tem nada de gêmeo não, de dobradinha não, teve um gêmeo, tá? 21 filhos, é mole, viviam da terra. E ele, uma vez por semana, ele abria lá e doava. Foi prefeito 2 vezes lá da região, o alcaide da região, que as pessoas queriam que ele fosse prefeito lá da vila, lá, porque ele alimentou muita gente nesse período. Então, meu avô Francisco fez muito isso daí. E o que mais tinha guardado para dar era batatas. E as pessoas comiam batatas. A Europa tem essa disforia mental aí, e que em 3 décadas esqueceram do passado e voltaram à velha arrogância. Hoje o que nós temos na Europa é a República de Weimar, repaginada com esse processo identitário próprio deles, e já se desvencilhou do americano, que está indo para o saco, e aqui a gente fica seguindo isso. Então, o Zelensky tem 2 alternativas, e todas as 2 péssimas. Ou assina e a rendição é total, ou não assina e, de repente, a Rússia pega tudo. Trump já disse que lavou as mãos. Não vai botar nada, não vai fazer nada, a não ser desmobilizar bases e retirar gente da Europa. Isso, inclusive, vai impactar economicamente várias regiões da Europa que vivem em torno de suas bases. Dá para arranhar PIB? Não, mas dá para dar um problema social.
Então, Trump manda o recado. Zelensky, assina esse negócio e tenta salvar suas penas. Que vai ser muito difícil, porque uma das coisas é uma eleição livre, uma das condições é a eleição livre sem a sua participação. Vai ser muito difícil um novo governo que subir à Ucrânia que não queira pegar ele e a sua equipe e colocar nas barras dos tribunais. 1.200.000 ucranianos jazem naquele solo graças à sua incapacidade gerencial sobre um país, sobre quais são os rumos e objetivos de uma guerra contra uma superpotência que usa apenas 20% do seu exército para lutar com você. Você fazendo jogo de terceiros. Joe Biden deixou a marca, falou para todo mundo, explicou para todo mundo, ouviu quem quis. Qual foi o recado? O recado estava ali. É até o último ucraniano. Morram, não tem problema. Enquanto morrerem ucranianos, quem foi que fez isso tudo? Primeiro-ministro da Inglaterra. Quem é o primeiro-ministro da Inglaterra? De lá para cá já mudaram 4 ou 5. E continua a mesma coisa. O segundo ponto que nós temos aqui é a Europa em si. Eu já coloquei os pontos aqui. Isso é análise. Isso que eu estou fazendo é análise. Análise é isso. O analista tem que fazer isso. O analista não tem que pendurar quadro na parede, não. Aquilo ali não responde por nada. Se eu botar 20 quadros ali, não adianta nada se eu não tiver síntese para explicar para você o que está acontecendo. A Europa colhe os frutos podres da subserviência aos Estados Unidos. A doutrina woke, que fez renascer a República de Weimar, a própria arrogância e prepotência histórica do europeu que se acha superior a todo mundo. Tanto é que você vê que Roma era o maior país do planeta, no planeta que nós conhecíamos. Quem foi no Oriente ver o que estava acontecendo lá? Como a nossa história é toda ela europeia, de matiz europeia, não é de matiz mundial. Agora que a gente consegue fazer ou melhor, agora que a gente tem condições de fazer uma mescla, as pessoas começam a seguir idiotas e imbecis. Como eu falei, a internet é uma ferramenta maravilhosa, te dá tudo à mão, te coloca tudo à mão, e você não sabe aproveitar isso. Você consegue fazer o pior que você pode fazer com uma ferramenta tão boa. É igual a inteligência artificial, não existe inteligência artificial. Existe um compilado, um sistema de leitor e comparação e ajuste muito rápido em cima de certas palavras e toda a cascata que é feita dali embaixo. Só isso. Eu não vejo nada disso como um concorrente para mim, para o meu pensamento aberto e o de vocês também. Então os europeus colhem os frutos podres da subserviência e terem feito tudo porque os Estados Unidos mudou porque agora são os republicanos. E os republicanos estão com outra visão. E os republicanos trouxeram os bilionários. E os bilionários, o Elon Musk, sem fazer aqui nenhuma ode de reforço à imagem dele, porque para mim ele não fede nem cheira, mas fede muito mais do que cheira. Ou talvez cheire mais do que fede, não sei. Não sei qual é o dia a dia dele. Só quero dizer que ele botou na parede. O vice-presidente sionista clássico mostra que há um rompimento na corrente sionista. Atenção, pela primeira vez eu vejo a corrente sionista dividida. Nunca vi isso na vida. Não estou falando de judeu, estou falando de sionismo. Vem para a Europa, faz um discurso dos desesperados, anal dos desesperados, porque há um desespero total dos Estados Unidos. A dívida deles é impagável. Não tem mais como rolar. Eles estão na mão da China. Por quê? A China tem um quantitativo de moeda que eles conseguem emitir títulos em dólar. Eles têm dólar. Eles são um banco central paralelo americano. E eles não vão querer que esses dólares virem poeira. Por isso que você não vê uma desaceleração. Mas o chinês, ao contrário do russo, apesar de ter muito armamento, ter armamento de ponta de qualidade, o chinês gosta de brigar de outra forma. Apesar da doutrina Gerasimov já mostrar a Rússia um pouco tendenciosa para esse lado também. Mas não como a China. A China não vai hesitar em perder 2 trilhões de dólares e colocar os Estados Unidos na bancarrota. É a melhor arma que eles têm para usar.
Então, se você partir para as armas contra a China, não adianta. Putin tenta criar um G3. Quem está mais ajudando esse G3 hoje é a Europa. Do outro lado, temos um Oriente ressabiado, uns escandinavos, uns eslavos ressabiados, porque a picada do escorpião ainda dói. A queda do muro de Berlim e a subsequente queda do Império Soviético deveria ter sido tratado de forma magnânima pelo Ocidente. Mas a Europa, ávida por recuperar a sua posição de grande beligerante do planeta, criando países e subpaíses e uma doutrina cada vez mais woke, mais ligada à República de Weimar, o resultado está aí. Não tem exército. Eles têm uma OTAN que dá prejuízo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez as contas, a OTAN dá prejuízo. Sair da OTAN hoje, por isso que o Trump falou, ou sobe para 5%, ou eu saio daí. Não é bravata, apesar de ele ser bravateiro e ser capaz de fazer qualquer coisa, qualquer tipo de ameaça, e no dia seguinte acordar e falar assim, eu não falei nada disso. Então é o seguinte, vendedor de limão na feira, vendedor de caranguejo na feira e o Trump são a mesma coisa. Tá? Não espere de cara desonestidade dele, mas também não espere nenhum ato de honestidade. Tá? Ele sabe o buraco que os Estados Unidos estão enfiados. E o Elon Musk, o outro dia, fez um apanhado e mostrou de onde está vindo esse buraco. Bilhões. Tanto é que o Trump agora botou o Zelensky na parede e quer o meu dinheiro. Afinal de contas, ele é o credor dos Estados Unidos hoje. E metade do dinheiro sumiu. Nós estamos falando de 500 milhões. Nós estamos falando de bilhões de dólares. 500 milhões. Estamos falando de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. E desapareceram. Acho que são 4,5 bilhões de dólares, desapareceram. Sumiram. Ninguém sabe onde está. Só para vocês verem a situação como está. Hoje, os Estados Unidos sangram por todos os poros, tem que sentar com a Rússia para conversar, o seu consumo de petróleo é acima da sua produção, o seu PIB é muito menor do que aquele que é feito ali, aquilo é uma maquiagem contábil, em cima de títulos em aberto. Aquilo ali é um moto perpétuo. Talvez 30% do PIB americano alegado não exista. É difícil entender isso para você, qualquer economista sabe o que eu estou falando. Aquilo é um moto perpétuo. Aquilo ali entra daqui como ação, sai como dividendo, volta como ação, entra no mercado, faz de conta que entra no mercado e continua girando. E aquilo ali dá 30% do PIB. O PIB americano é menor do que parece. Agora, tem uma coisa que é maior, a dívida. A dívida passa de 100 bilhões. A Rússia tem algo que nenhum país do G20 tem. A Rússia tem uma dívida pública de 13%, chamada dívida de controle. Eles não devem absolutamente nada. Só para vocês saberem, 15% nós vamos pagar de juros. Com os juros que nós vamos pagar, a Rússia pagaria sua dívida inteira e ainda seria superavitária. Portanto, quando a Rússia pega um papel dela e cobra 20% ao ano, esse dinheiro vira custeio. E o dinheiro é da própria nação. Deu para entender? Eles não refinanciam, como faz o Brasil, dívida com dívida em aberto. O caminho do Brasil é insolvência. Mas eu não vou atacar isso hoje, tem para amanhã. Calma. Acho que é 500 bilhões, né? Batatinha, eu nem sei, eu vou ver. Não. O Wellington Silva, com certeza a Ucrânia hoje, a melhor coisa que tem para o ucraniano é voltar a ser Rússia. Até porque é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa, com um ano, metade da população ucraniana está fugindo para a Rússia. Para quem não sabe, a maioria dos exilados da Ucrânia estão na Rússia. É uma situação particular, dolorosa e braba.
Trump quer de volta equipamento largado no Afeganistão. Isso aí é o tipo da conversa de mascate. Os Estados Unidos devem 110 trilhões entre dívida pública e dívida privada. Sim, sim. O grande carinho que eles têm por Kiev é porque a primeira capital é em Kiev. Tá? Então vamos passar que a Europa hoje colhe todos esses frutos. A França está depauperada, a Inglaterra está insolvente, a Itália está numa situação terrível, os outros países pequenos ferrados, a Alemanha foi a que mais perdeu. Quando a França achou que ia ganhar, a Rússia foi lá e arrebentou com eles no Sahel. E tem Portugal e Espanha que não fedem nem cheiram. Nem cheiram. Estão acabando virando refúgio. A Espanha e Portugal está virando resort de europeu rico. O europeu, o anglo-saxão sionista, no norte está descendo para a Espanha. A Espanha está tendo um movimento imobiliário que nunca teve. Isso está sendo ruim para quem? Para o espanhol, e está sendo ruim para o português. O português não está aguentando com aluguel. O custo de vida em Portugal está subindo muito, principalmente nas grandes cidades. O cara sai da Alemanha, quer ir para onde? Quer ir para um recanto, quer ir para trás dos montes? Não. Ele está querendo ir para o Porto. Está querendo ir para Lisboa. Está querendo ir para as grandes cidades, para o litoral. E isso está transformando a vida dos portugueses impossível, porque já tem um salário mínimo baixo. Tem portugueses aqui que podem corroborar o que eu estou falando. Um custo de vida alto, um salário de mínimo que é um dos menores da Europa, se não o menor, da Europa do mercado comum europeu, da Espanha um pouco maior, e a Espanha também é muito maior como país. Tá? Então, Portugal ali sofre muito. E a Espanha está explodindo. A última vez que eu estive no consulado, em novembro, fui lá resolver o negócio dos meus filhos, ainda estou resolvendo, e estava lá, novembro, o melhor ano de vendas imobiliárias da Espanha nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, ou seja, antes disso, só quando Franco entregou o poder, praticamente. Nos últimos 40 e poucos anos, foi logo assim. Aí, ó, um apartamento em Lisboa de 100 metros quadrados custa mais de 1 milhão de euros. Está aqui o Ricardo Fonseca falando. Então as pessoas perguntam assim, você pode... Gente, eu nunca estive em Portugal, eu nunca estive na Espanha, eu nunca estive em país nenhum desses. Aí tem gente aqui que é tão limitada que fala assim, como você vai falar da China se você não vive na China? É porque tem um bobo aí, um apertador de parafuso desqualificado, que não tendo emprego no Brasil, bancado por um desses institutos aí de picaretas, que amanhã eu vou desnudar todos eles, você sabe que já estão abandonando o Lula, né? Já sabe que inclusive tem eu já botei lá no Twitter, se você for no meu Twitter você vai descobrir lá, que eu já falei lá, que já tem gente preparado para escrever 2025, o ano necessário. Charlatões principalmente, charlatões, vigaristas, pilantras de tudo quanto é tipo, já deve estar se preparando para escrever 2025, o ano necessário. Já fizeram isso com a Dilma uma vez, né? 2016, o ano necessário. Porque esse pessoal está sempre do lado de quem ganha. Sempre querendo ganhar. Bem, mas como a gente só faz análise, não tem problema nenhum.